Então, olá, eu me chamo Tecila, sou psicóloga, mestre em psicologia e integrante do Lesplexus, que é o Laboratório de Estudo dos Sistemas Complexos, Casais, Famílias e Comunidades. Estou aqui hoje para entrevistar o professor Alex Pessoa, para a gente conversar um pouco sobre resiliência comunitária no contexto da pandemia e pós-pandemia. Essa entrevista faz parte de um curso sobre o tema que compõe o programa Fortalecendo Famílias do Lesplexus, certo? Então, vou começar apresentando o professor Alex Pessoa. Ele é psicólogo, mestre e doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, realizou estágio de doutorado sanduíche na Faculdade de Educação e Serviço Social da Universidade de Sydney, na Austrália, e é pós-doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, o professor é vinculado ao Departamento de Psicologia e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. É pesquisador atuante no Laboratório de Análise e Prevenção da Violência, LAPREV, e desenvolve projetos de pesquisa e intervenção na área de proteção à criança e ao adolescente. Ele tem pesquisado sobre processos de resiliência, desenvolvimento psicológico em situações adversas, fatores de risco e proteção, violência contra crianças e adolescentes em conflito com a lei. Então, professor Alex, seja muito bem-vindo. Nós do Lesplexus ficamos muito felizes com a sua participação e a sua colaboração para esse projeto. Você pode agora falar suas palavras iniciais, por favor, e caso tenha ficado de fora aqui na sua apresentação algo importante, algum projeto que você esteja trabalhando agora, mais recentemente, por favor, conte para a gente. Então, olá a todos e a todas. Obrigado, Tercila, pela apresentação. Eu quero iniciar dizendo o quanto eu me senti honrado por esse convite do Lesplexus. Essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, é louvável e faz parte de um conjunto de ações que diversas instâncias e departamentos de diferentes universidades de todo o território nacional têm desenvolvido em torno da questão do Covid-19, né, dos seus impactos e também das possibilidades de enfrentamento. Então, essa ação ela é pioneira, louvável e reitero, então, o quanto estou feliz e honrado por esse convite. Espero poder contribuir com o debate. Com certeza vai contribuir muito. E é uma oportunidade, né, Alex, de a gente estar levando a ciência para fora da academia, de a gente estar conversando com o público em geral, e que a gente espera que traga uma contribuição mesmo para esse enfrentamento dessa crise tão grave que a gente está vivenciando. Então, para começar, né, como faz parte de um curso sobre resiliência, eu queria que você explicasse para a gente o conceito de resiliência com que você trabalha. E aí, queria que você falasse também sobre o que é fator de risco e o que é fator de proteção. Tá ótimo, Priscila. É muito importante quando a gente pensa em resiliência associado a questões psicológicas, pensar no desenvolvimento histórico desse conceito. Resiliência ele não é um termo que se originou nas ciências psicológicas. As primeiras áreas do conhecimento que se debruçaram para compreender a resiliência foram as conhecidas como as ciências duras, né, as engenharias, a física. E para estas áreas, a resiliência tem a ver com a capacidade de um objeto ou de um material sofrer um determinado tipo de pressão ou calor ou qualquer tipo de influência externa, e após a retirada dessa pressão, esse material, esse objeto, retomaria o seu formato original. Somente por volta da década de 40 e 50, muito embora os pesquisadores ainda não utilizavam o termo resiliência, pesquisas começaram a encontrar similaridades, muito embora é importante ressaltar que os fenômenos psicológicos são complexos e não exatos, mas uma série de estudiosos, principalmente no contexto internacional, eu me refiro a pesquisas principalmente provenientes dos Estados Unidos e da Europa, constataram que diversos grupos, famílias e segmentos sociais, mesmo expostos a diversos fatores estressores, fatores de risco significativos, essas pessoas, contrariando as hipóteses iniciais, elas não demonstravam desadaptação psicológica
ou problemas de comportamento, enfim, alguns termos que eram muito recorrentes na área. E aí muitos pesquisadores, eu citaria, por exemplo, o trabalho de Werner e Smith, que são duas pesquisadoras pioneiras na área, se debruçaram para compreender quais eram os fenômenos associados a modos de funcionamento psicológico que faziam com que pessoas, mesmo expostas a contextos e adversidades tão significativas, não apresentassem problemas de saúde mental. Pelo contrário, algumas dessas pessoas demonstravam saúde mental, demonstravam bons processos adaptativos, né? É daí, então, que surge a curiosidade de se pensar o que faz ou o que produz situações psicológicas, contextos que se desdobram em formações ou constituições psicológicas que fazem com que as pessoas consigam lidar com os infortúnios da vida, né? É interessante porque antes mesmo de nomear esse fenômeno psicológico como resiliência, muitos autores nomeavam essa capacidade de lidar com os desafios como uma capacidade absoluta. A gente encontra, por exemplo, na literatura termos como invencíveis, invulneráveis, como se as pessoas que estivessem expostas a adversidades, mas simultaneamente apresentassem, demonstrassem competência social, fossem capazes de lidar com qualquer desafio, né? Nesse momento, Tessila, é interessante destacar que esses processos adaptativos psicológicos, eles eram considerados como uma predisposição humana, como algo inato, ou como se houvesse algum componente biológico no sujeito que fosse capaz de organizar recursos essencialmente internos que pudessem auxiliar as pessoas no enfrentamento dessas adversidades. Ou seja, quem nasceu com resiliência, parabéns, né? Que exatamente. Bom. Quem não nasceu, perdeu a chance, não vai ter exatamente. como desenvolver. É como se a resiliência fosse dada como um presente, como algo dado por natureza. Mais tarde, por volta da década de 70 e 80, a gente começa a localizar alguns estudos, também ainda no contexto internacional, que vão se debruçar para a compreensão, na verdade, dos fatores de risco e proteção, né? Então, eu citaria, por exemplo, os trabalhos do pesquisador inglês Michael Rutter, que tem diversas pesquisas que avaliaram o impacto e o efeito no sistema psicológico de pessoas que estão expostas a diversas adversidades ou a diferentes fatores de risco. Então, só mais tardiamente é que nós vamos compreender, na verdade, que a resiliência não tem a ver com algo que está dentro do sujeito, mas que resiliência é uma capacidade que é promovida a partir de uma relação dialética, ou do que eu nomeio como binômio, risco e proteção. Então, acho que é importante conceituar, então, os fatores de risco e proteção. Fatores de risco são variáveis, e essas variáveis elas podem ser subjetivas ou materiais, que impactam negativamente a trajetória desenvolvimental de uma pessoa, né? E é importante, Tessila, destacar que a gente só fala em resiliência a partir da constatação de um impacto de um fator de risco na vida da pessoa. A resiliência é classificada como uma capacidade psicológica de superação da adversidade. Portanto, a gente não pode falar de resiliência se não for constatado a priori os fatores de risco que as pessoas estão expostas e que, de fato, impactam a vida delas. Tá certo? Do outro lado, nós também temos os fatores de proteção, que conceitualmente é o oposto dos fatores de risco. Então, são variáveis que, quando presentes na trajetória de vida de uma pessoa, interfere ou contribui para um desenvolvimento positivo, saudável. Então, a gente sempre, quando vai estudar resiliência, nós precisamos nos remeter à ideia de fatores de risco e proteção. A resiliência ela só se manifesta na presença dos fatores de risco. Mas é importante também notar que o que promove a resiliência são os fatores protetivos que minimizam, que muitas vezes mitigam
os efeitos adversos dos fatores de risco, tá certo? Tá, então, assim, é interessante observar, porque até hoje tem muita gente falando, usando o conceito de resiliência para falar sobre algo que não tem nada a ver com o que a gente estuda de resiliência na psicologia, né, que é como exatamente isso que você estava falando, como se fosse uma característica inata, como algo exclusivamente interno, que a pessoa pode fazer uso ou não, né? E, na verdade, não é isso que vai determinar se aquela pessoa ou aquele grupo, ou aquela família vão viver processos de resiliência. O que vai determinar é a relação do risco e da proteção, né? O quão devastador é esse risco, o quão impactante é esse risco e o tanto de fator de proteção que vai ser capaz de proteger mesmo aquela pessoa de um impacto mais significativo, mais duradouro e permitir que ela tenha uma reação mais adaptativa à nova realidade, ao risco, à adversidade, né? Você menciona dois aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro é a gente considerar a variabilidade dos fatores de risco e proteção. As pessoas lidam com a diversidade, mesmo com os fatores protetivos, de forma muito diferenciadas. E um outro dado importante que você também menciona é o cuidado que nós temos que ter, Priscila, sobretudo com o uso mercadológico do termo resiliência. A gente se depara muitas vezes com discursos como, por exemplo, seja resiliente, trabalhe mais, seja resiliente, contribua mais com a sua empresa. A resiliência não pode ser entendida como objeto mercadológico, pelo contrário, nós da área da psicologia e das ciências humanas precisamos se remeter a esse conceito pensando nos princípios de promoção de saúde mental e de bem-estar do indivíduo. E é interessante notar também, Priscila, que houve uma ampliação significativa na maneira de compreender resiliência, que eu acho que isso é um objeto interessante para essa série que vocês estão desenvolvendo na Unifor, que a resiliência hoje ela não é estudada apenas a partir das variáveis individuais. Eu gosto bastante de uma definição da Anne Masten, em que ela vai dizer que a resiliência é a capacidade de um sistema de desenvolver recursos para superação das adversidades. Então, resiliência pode ser estudado no âmbito individual, no âmbito familiar, no contexto comunitário e até mesmo resiliência cultural, por exemplo, de uma nação. E foi essa mudança no conceito, né, essa ampliação do conceito que trouxe a possibilidade da resiliência ser estudada como resiliência comunitária, né, porque quando você olha, você deixa de entender que depende do indivíduo apenas e passa a entender que todo o contexto que ele está inserido, todas as relações dele, tanto as relações mais próximas de família, como relações mais amplas da comunidade, da cidade, do país mesmo que esse indivíduo vive, né, tudo isso vai contribuir e vai influenciar ou não para que essa pessoa viva processos de resiliência. Então, e você já começou a falar sobre a segunda pergunta, que era que mudanças na compreensão de resiliência permitiu que as práticas culturais fossem levadas em consideração. Então, só para a gente explorar mais um pouquinho, eu queria que você falasse mais um pouco das práticas culturais em si, né? Como é que essas práticas culturais influenciam os processos de resiliência? Pois é, a gente tem constatado em diversas pesquisas no contexto da América Latina e mais particularmente no Brasil, que diferentes programas de intervenção ou modelos de atuação psicossocial podem colaborar de forma bastante profunda no fortalecimento não apenas do indivíduo, mas das relações familiares das comunidades. Eu posso citar exemplo para você de instituições que são tão significativas na vida de uma pessoa que os trabalhos, as propostas pedagógicas ou psicoeducativas desenvolvidas no âmbito institucional impactam de forma bastante significativa a vida das famílias e das próprias comunidades. Por isso que é importante que a gente desloque o olhar e a nossa compreensão da resiliência como um atributo individual para pensar em dinâmicas relacionais e processuais que fortalecem os indivíduos e as comunidades. E aí a psicologia e muitas outras ciências, a educação, o serviço social, tem um papel fundamental nisso, porque a gente consegue, então,
talvez manipular não seja o termo mais adequado, mas a gente consegue controlar ou lidar com diversas condições ambientais que permitem o fortalecimento das pessoas, o fortalecimento subjetivo. Sim, que permite promover, né, esses processos. Então, nós, enquanto profissionais, assim como o governo, as políticas públicas, as instituições que existem ali numa comunidade, têm um papel na promoção dessa resiliência, né? E isso muda tudo. Quando a gente olha para a resiliência dessa forma, isso muda tudo, porque a gente se responsabiliza mais. E não só como profissionais, mas como sociedade mesmo, né? De criar ambientes que favoreçam esses processos de resiliência, de criar ambientes que protejam os jovens, por exemplo, de uma comunidade, né? Você estuda muito a juventude, a criança e a adolescência, e aí como é que a gente, profissional, como é que a gente, enquanto sociedade, pode oferecer suporte para que essas pessoas se desenvolvam da forma mais saudável possível. Exatamente. Né? Então, assim, você tem pesquisado sobre crianças e adolescentes vítimas de violência, o envolvimento desses adolescentes em atos infracionais e inserção de profissionais de psicologia na atenção a essas crianças e adolescentes. Aí eu te pergunto, no contexto atual, né, nesse contexto de pandemia e que a gente vai entrar depois no pós-pandemia, qual é o maior desafio enfrentado pelos adolescentes em situação de exclusão social aqui no Brasil? Essa pergunta ela é muito pertinente para o momento em que nós atravessamos. E eu vou tentar respondê-la, Tarsila, a partir de uma leitura e de uma análise que eu tenho feito da adolescência de uma forma geral. É óbvio que a pandemia, ela afeta a pandemia e o isolamento social, ela afeta de forma mais severa adolescentes em situação de exclusão social. Mas eu vou citar alguns exemplos de como o contexto de isolamento tem trazido ou intensificado demandas e problemas sociais que a gente já identificava na adolescência. Então, eu quero começar, por exemplo, falando dos indicadores de violência intrafamiliar. A gente tem acompanhado em alguns segmentos um aumento das notificações de casos de violência. Mas muitos municípios, pelo menos no estado de São Paulo, né, eu tenho falado com muitos profissionais, a gente tem detectado uma subnotificação dos casos. Eu vou pensar, por exemplo, os casos de violência sexual ou de violência no contexto intrafamiliar. A gente sabe, a literatura tem apontado que as instituições escolares são aquelas que mais identificam situações de abuso sexual. Como as crianças e adolescentes não estão indo para as escolas, muitos municípios têm lidado com essa questão que é do aumento da subnotificação. Então, no período pós-pandemia, qual é a nossa expectativa? Que muitos casos serão revelados, porque as crianças e os adolescentes eles vão passar a ter espaços e frequentar instituições em que eles poderão verbalizar essas situações com os profissionais que os atendem. Uma outra demanda que também tem me preocupado é a exposição dos adolescentes à internet e uma navegação que eu considero desprotegida, né? Então, algo que eu tenho estudado mais recentemente tem a ver com o sexting, né, com a produção de imagens, o termo conhecido como nudes, e a gente sabe que muitas vezes essas imagens, eu não estou fazendo um juízo de valor em relação à produção das imagens, né? Embora existam questões jurídicas importantes para se pensar a produção de imagens com conotação sexual de crianças e adolescentes, mas independente disso, nos preocupa o vazamento ou compartilhamento inadequado desses conteúdos, né? Então a gente tem, por exemplo, indicadores de ideação ao suicídio preocupantes em adolescentes que têm as suas imagens íntimas divulgadas sem o consentimento. Período da pandemia, Alex, a gente tá vendo isso bem claramente aqui em Fortaleza esses dias, porque foi descoberto um grupo de adolescentes, meninos, que compartilha fotos íntimas de meninas com quem eles se relacionaram, né? Então, parece que é um grupo muito grande e que são muitas fotos que são expostas, né? Então, todas essas meninas
estão expostas dessa forma. E aí eu não tenho acompanhado não consegui acompanhar com mais detalhes, mas é isso que está acontecendo. Muita gente daqui de Fortaleza sendo exposta dessa forma num grupo também muito grande. Exatamente, por isso é importante que a gente pense em programas de prevenção e também de redução de danos para esses casos, Tarsila. Essa é uma temática ainda subexplorada no Brasil e que certamente com o período de isolamento social, a intensificação das redes sociais, da internet, vai também trazer desdobramento para a adolescência brasileira, né? Mas um outro tema que eu também gostaria de destacar, que eu acho importante, Tarsila, tem a ver com a intensificação das desigualdades sociais e de oportunidades dos adolescentes, né? A gente pode pensar o acesso à educação, enquanto adolescentes de escolas particulares têm tido acesso e oportunidade de processos educativos mais consistentes, mais sólidos, a gente acompanha um contingente gigantesco de outros adolescentes que estão inacessando recursos educativos. Então, uma sociedade como a nossa, que já tem uma realidade de desigualdade social extrema, a pandemia, o isolamento social e todas essas modificações que a gente tem acompanhado, tende a intensificar as situações de desigualdade. E pior, a situação de desigualdade, ela incrementa as situações de extrema pobreza que diversos territórios estão submetidos. E a gente não pode esquecer que existem situações que expõem os adolescentes, particularmente de camadas socioeconomicamente desfavorecidas. Então, problemas como trabalho infantil e exploração sexual, que são mais recorrentes em comunidades com famílias em situação de extrema pobreza, são situações que provavelmente vão voltar. Nós nunca conseguimos lidar com esses problemas de forma integral, mas há uma expectativa, uma preocupação de que essas questões elas sejam ainda mais reforçadas no período durante a pandemia e, sobretudo, pós-pandemia, né? E aí, sem falar também nos indicadores de ansiedade, depressão, que podem surgir na adolescência em função do isolamento social. E você estava falando antes que tem muitas instituições que têm um impacto positivo e protetivo na vida e no desenvolvimento das pessoas, né? Então, essas instituições, você falou agora que a escola funciona como uma proteção para, por exemplo, violência sexual, né? Crianças e adolescentes que vivenciam, muitas vezes, intrafamiliar violência sexual, e na escola era um ambiente em que eles encontravam pessoas que confiavam para falar sobre aquilo. Então, a escola fazia esse papel de fator de proteção, né, de uma instituição com fator de proteção. E eu acredito que várias outras instituições, né, instituições voltadas para a cultura, voltadas para o lazer, voltadas para o esporte, e que nada disso está podendo ser acessado agora. Então, não só a escola, como várias outras instituições não estão acessíveis para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, e alguns adolescentes que não têm acesso à internet mesmo, né? Enquanto a gente vive uns que têm uma super exposição à internet e algum conteúdo que não é adequado para a fase de desenvolvimento deles, a gente tem outros que não têm acesso nem à internet. Então, não tem acesso nem à escola enquanto uma instituição de proteção, considerando as relações mesmo com colegas, com professores, e não tem acesso à educação, que eu acredito que também seja um fator de proteção, né? Então, assim, está privado de tudo isso, estão privados de tudo isso. Certamente, e é por isso que a gente, então, no período pós-pandemia, nós precisamos reforçar o trabalho das redes de proteção e do trabalho intersetorial. Isso tem a ver com resiliência comunitária. Na medida em que você fortalece redes de apoio, redes protetivas, e que você oferece um conjunto de oportunidades, de contextos institucionais que promovem saúde, que promovem bem-estar, a gente pode, então, associar isso à resiliência comunitária. Sim, sim, porque quando a gente fala de resiliência comunitária, a literatura traz que tem 3 fatores principais, são os mais encontrados na literatura, que funcionam como fatores que promovem resiliência comunitária, que é a infraestrutura,
ou seja, infraestrutura de acesso à saúde, à educação, ao transporte, à oportunidade de emprego, né? Uma infraestrutura que vai dar suporte ao desenvolvimento das pessoas, das famílias e das comunidades, os laços culturais, né? Ou seja, o quanto aquela pessoa se conecta com outras pessoas que compartilham a mesma cultura, como isso acontece, e o apoio social, que é esse apoio das relações, né? Esse aspecto mais relacional mesmo da resiliência, essa coisa de você ter para quem ligar na hora de um problema muito grave, de você ter para quem pedir apoio, pedir socorro. E isso vai desde o seu vizinho, né, uma pessoa que precisei ir para o hospital, não tenho com quem deixar o meu filho, então eu posso contar com esse vizinho para isso, ou um amigo, ou um familiar, né, aquelas pessoas mais íntimas com quem você pode desabafar, pode relatar a dor e todo o sofrimento que você está vivendo, até essas instituições que a gente estava falando, essas instituições que formam também uma rede de apoio e, de uma forma mais ampla, políticas públicas, né? Então, eu te pergunto, como é que essas instituições, enquanto rede de apoio, enquanto rede de proteção, enquanto fatores protetivos e promotores de resiliência, estão funcionando na pandemia? Como é que esses adolescentes, que esses jovens, podem ter acesso a essas instituições, se essas instituições não estão abertas, né? Tersila, nós temos uma diversidade gigantesca na maneira com que as instituições estão funcionando. É bastante preocupante, isso não acontece só no Brasil, isso também é uma realidade do contexto internacional. Muitas instituições, elas não foram estruturadas e organizadas para um atendimento remoto, para um atendimento à distância. E a acessibilidade a esses serviços também tem sido algo difícil em função da necessidade do isolamento. Então, eu acho que vai ser muito importante, durante a pandemia e pós-pandemia, os diferentes atores sociais e os pesquisadores compreenderem quais iniciativas foram bem-sucedidas, porque a gente se depara desde instituições que simplesmente cancelaram os atendimentos porque consideraram inviável, até instituições que conseguiram propor estratégias e adaptar as suas metodologias de trabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, o contexto que a gente tem hoje é de muita dificuldade dos adolescentes e crianças acessarem os serviços de atendimento. E isso nos preocupa porque certamente representa uma maior exposição aos fatores de risco. No período pós-pandemia, todos esses indicadores que eu estou mencionando e os pilares da resiliência comunitária que você descreveu tão bem vão ser elementos importantes para que os profissionais e as instituições tenham em mente e os atendimentos sejam qualificados. As demandas que vão aparecer são demandas que muitas serão derivadas ou provenientes desse período de isolamento social. Com certeza, com certeza. E assim, Alex, queria também que você trouxesse um pouco para a gente sobre o conceito de resiliência oculta, né? O conceito de resiliência oculta, que é um conceito que você tem pesquisado bastante, tem muitas publicações suas sobre o tema, e que eu acredito que é um conceito que amplia muito a nossa visão de resiliência, porque existem alguns indicadores que são tradicionalmente mais esperados para indicar desenvolvimento, né? E aí você vem estudar, através da resiliência oculta, indicadores que não são tão esperados, né? Que podem não ser, que não são imediatamente remetidos a processos de resiliência, mas que podem ser remetidos, né? Então, explica para a gente aí como é que funciona a resiliência oculta. Tá certo. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema, afinal de contas foi a minha tese de doutorado, né? Eu desenvolvi uma pesquisa empírica robusta sobre resiliência oculta, mas é importante destacar que esse termo ele foi desenvolvido originalmente por um pesquisador canadense, o Michael Unger, e trazido para o Brasil numa proposta de adaptação e aplicação à realidade brasileira pela professora Renata Maria Coimbra, da Unesp, de Presidente Prudente. E uma das coisas, o Michael Unger começou a desenvolver esse conceito a partir das experiências clínicas, de atendimento clínico que ele teve com adolescentes, e as hipóteses iniciais que foram levantadas por ele é que algumas das pessoas que ele atendia, como eu disse, no contexto clínico,
apresentavam diversos discursos de empoderamento ou de positividade social que, paradoxalmente, estavam associados, na verdade, àquilo que na literatura clássica da psicologia do desenvolvimento nós nomeamos como fatores de risco, né? Então, nós temos, por exemplo, algumas conceituações que são consideradas clássicas. Por exemplo, escola é protetiva. Se você pegar a literatura clássica da década de 80 e 90, a gente vai identificar que sim, escola é protetiva. No entanto, nos estudos mais atuais que a gente tem feito, a gente já pode relativizar isso. Escola nem sempre é proteção, pelo contrário, existem instituições escolares que atuam, na verdade, como fatores de risco potente à vida de adolescentes, né? Bem, a nossa hipótese, a partir dos estudos iniciais do Anger, era de que alguns adolescentes, por inacessarem recursos de positividade pessoal ou recursos que a gente chama de recursos convencionais para a promoção de resiliência, encontravam apenas em atividades tidas como antissociais recursos para a promoção de saúde mental, né? Então, eu vou dar um exemplo clássico, que foi o que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, numa pesquisa empírica com adolescentes envolvidos no tráfico de drogas. Nós identificamos que essa população está exposta a inúmeros fatores de risco. Ao mesmo tempo, essa população não acessa fatores protetivos convencionais. Escolas, eles possuem contextos familiares bastante conturbados, eles têm baixas expectativas futuras, enfim. E nós identificamos, através dessa pesquisa, que, paradoxalmente, no tráfico de drogas, os adolescentes encontravam estratégias, recursos ou elementos em que eles extraíam aspectos para assegurar a própria saúde mental. Então, eu me lembro de vários casos em que os adolescentes relatavam, por exemplo, que quando eles iam para o tráfico, eles conseguiam obtenção de recursos financeiros, e isso possibilitava a saída da família da condição de extrema pobreza, ou, por exemplo, do quanto eles se sentiam respeitados em algumas facções criminosas em que eles se vinculavam. Quer dizer, a percepção de ser respeitado, ela não era encontrada em outros espaços, em outros segmentos sociais, mas eles encontravam isso nas facções criminosas, né? Enfim, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, mas para tentar ser mais breve, a resiliência oculta tem a ver com as estratégias não convencionais de desenvolvimento que os adolescentes acessam porque inexistem nos seus contextos os recursos protetivos convencionais. Então, não é que nós defendemos a resiliência oculta, mas essa é uma constatação importante, porque na medida em que não há recursos protetivos, que a gente não tem contextos que produzem resiliência comunitária, por exemplo, nós temos a possibilidade de engajamento dos adolescentes em atividades que os colocam em situação de risco, mas eles preferem se colocar nessa situação de risco e, ao menos, ter algum nível de participação social, de desenvolvimento e de manutenção de saúde mental. E aí, Alex, eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, que olhar para esse conceito agora parece mais importante do que nunca. Porque se a gente pensa, o que a gente estava falando antes era exatamente que muitos jovens já não tinham acesso a muitos recursos que são protetivos. Com a pandemia, esses jovens vão ter menos acesso ainda. Então, eles vão ser ainda mais privados desses fatores de proteção, do acesso a essas instituições, e aí é muito mais provável que apareça ainda mais processos de resiliência oculta, né? Porque é quase como se a gente, enquanto sociedade, esperasse que, como não tem os recursos, esses jovens que se virem para se manter sem contato com o risco. Tem que crescer e se desenvolver da forma esperada tradicionalmente, da forma que a gente considera correta, da forma que a gente considera adequada, e o desenvolvimento deles fosse ficar esperando um belo dia esse contexto proporcionar as oportunidades mesmo para esse desenvolvimento, né? E não é assim que acontece, as pessoas se desenvolvem
apesar de todas as dificuldades, e às vezes por conta das dificuldades, o desenvolvimento leva para algum determinado caminho, né? Então, acredito que, você estava falando antes, que situações de risco envolvendo exploração sexual, por exemplo, vão estar mais presentes no pós-pandemia, né? Que a desigualdade social é esperado que aumente bastante por conta da pandemia. Então, vai haver menos recursos, vai haver menos possibilidades para esses jovens que já viviam uma situação de exclusão social muito grande, muito grave. Então, é provável, é possível, acredito, que surjam mais ainda esses processos de resiliência oculta. Então, que a gente possa, enquanto profissional e pesquisadores de resiliência, estar com o olhar atento, né? Porque, assim, independente da gente olhar para isso ou não, isso vai acontecer, né? Como você disse, é uma constatação. Então, esses processos vão continuar acontecendo e a gente, eu acho que é muito rico poder olhar para isso, né? Então, eu te pergunto agora, o que é que você vinha observando como principais fatores de proteção e de promoção de resiliência comunitária entre os jovens, esses jovens que vivem em situação de exclusão social, né? Então, o que é que chama a atenção nas suas pesquisas, nos seus estudos, como fatores de proteção, que vinham já acontecendo antes da pandemia, e depois eu quero que você me fale o que é que a gente pode pensar como possibilidade de fatores de proteção nesse contexto da pandemia, tá? Eu vou tentar responder essa sua pergunta de forma conjunta, né? A gente tem, os meus orientandos e dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tem estudado resiliência e os fatores de proteção de maneira muito específica. Então, dependendo das demandas sociais, dos problemas sociais em que os adolescentes estão expostos, a gente identifica que um ou outro fator de proteção ele tem um peso, ele tem uma significância maior na vida do sujeito. Mas eu vou tentar apontar para vocês alguns fatores de proteção que a gente identifica que são similares nos diferentes grupos. Então, um deles, por exemplo, é o acesso a recursos básicos para o desenvolvimento. Então, ter o que comer, ter o que vestir, infelizmente, esse é um tema que a gente ainda precisa discutir. Não dá para falar em resiliência, tão pouco em resiliência comunitária, quando a gente ainda lida com questões de extrema exclusão social, a ponto das pessoas não terem o que comer. Então, acesso a recursos básicos é um pilar, é fundamental para a promoção de resiliência comunitária. Um outro elemento que eu tenho identificado nos meus estudos tem a ver com a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Pessoas que são tão significativas que elas inspiram os adolescentes, que elas mobilizam recursos internos ao ponto do adolescente, de fato, tê-los como referências em suas vidas. E é interessante porque essas figuras significativas, elas muitas vezes nos surpreendem. Mas estou me lembrando aqui de algumas pesquisas. Familiares, professores, vizinhos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, essas pessoas podem desenvolver relações tão significativas com os adolescentes, e isso é um pilar, isso é fundamental para o desenvolvimento dos processos de resiliência. Algo que eu também tenho identificado, que eu acho que isso merece mais investimento, eu já apontei isso em algumas publicações, mas eu ainda não consegui me debruçar afinco sobre esse tema, mas é a capacidade de nutrir projetos de vida. Os adolescentes que eu identifiquei nos meus estudos mais vulneráveis são aqueles que não conseguem ou perderam os projetos de vida. E, concomitantemente, na medida em que você consegue, no trabalho de intervenção psicossocial, reconstruir, consolidar novos projetos futuros, a gente também começa a perceber o surgimento, o aparecimento dos indicadores de processos de resiliência. E aí, nesse sentido, pensar educação e pensar contextos de trabalho que sejam favorecedores de desenvolvimento são fundamentais para esse público, né? E, claro, eu vou sempre defender isso, Tarsila. Num país como o Brasil, com tamanha desigualdade social, que expõe a infância e a adolescência a tantos problemas, nós precisamos disponibilizar serviços e instituições que sejam significativos.
E mais, não só que sejam significativos, mas que estejam, esses serviços precisam estar alinhados com as reais necessidades dos adolescentes. Tem alguns estudos internacionais que mostram que, muitas vezes, a gente sempre acha que resiliência comunitária tem a ver com a disponibilidade de muitos serviços e de muitas instituições. Tem alguns estudos muito interessantes, realizados no Canadá, por exemplo, que mostram que, às vezes, acessar uma única instituição, cujos serviços são significativos, são importantes e são relevantes para o adolescente, é mais importante, tem mais a ver com resiliência comunitária do que outros adolescentes que acessam múltiplos serviços, mas ao mesmo tempo os vínculos são enfraquecidos, tá certo? A vinculação... É muito mais sobre qualidade do que sobre quantidade, né? Exatamente. É claro que a gente quer que tenha... Eu não estou dizendo que... Eu não estou passando uma mensagem que o poder público tem que ofertar menos serviços. Pelo contrário, a gente sempre precisa lutar e reivindicar mais serviços para a população, sem dúvida alguma. Mas esses serviços, eles precisam possibilitar o desenvolvimento de um senso de pertencimento comunitário. Isso tem a ver com resiliência. As instituições, elas precisam ter uma inserção territorial, de modo que as atividades, as ações preconizadas na instituição sejam tão significativas ao ponto de mobilizarem e alterarem realidades tão adversas que as famílias brasileiras estão expostas. Então, esses são, claro, eu poderia falar de muitos outros fatores associados à promoção de resiliência e de resiliência comunitária mais particularmente, mas eu acho que esses são alguns exemplos que me vêm à cabeça e que são similares e aparecem em diferentes estudos e com diferentes populações. Sim. Perfeito. E aí, só para a gente pensar mais na prática, né? Enquanto profissionais da psicologia, né? Enquanto pesquisador, para onde é que você acha que essas pesquisas devem apontar? Pesquisas sobre resiliência, pesquisas que tenham um potencial, né? São duas perguntas que eu quero fazer. Para onde é que você acha que essas pesquisas devem apontar? Como é que a gente, enquanto profissional da psicologia, pode contribuir para a promoção de resiliência comunitária e exemplos de instituições, né, que você estava falando, eu lembrei de uma instituição que tem aqui no Ceará, que é uma escola de dança, que é aberta ao público, né, então muitas meninas, muitos meninos aprendem dança e aí você estava falando do projeto de vida e a partir daí chegam, né, constrói mesmo um projeto de vida relacionado à dança, então tem uma possibilidade bem bacana aí de desenvolvimento. E aí queria que você falasse de outro exemplo de instituição ou de intervenção, né, para promover resiliência comunitária e como nós psicólogos podemos contribuir para essa promoção. E para onde as pesquisas devem apontar. Estou querendo saber muita coisa, né? Não, tá certo. É porque, de fato, é um tema que nos instiga, nos provoca, e nós precisamos buscar coletivamente essas respostas, né, Priscila? Mas eu gostaria de destacar a necessidade que eu vejo na ampliação dos atendimentos psicológicos. E, para mim, o enfoque do trabalho precisa extrapolar o atendimento individual. Na psicologia, nós precisamos investir mais numa ênfase no atendimento que seja grupal, no atendimento comunitário. Então, também já sinalizando para uma das suas perguntas, algo que eu convidaria os pesquisadores da psicologia e os demais cientistas sociais é pensarem em estudos e programas de intervenção. Então, pesquisação, acompanhamento longitudinal, a inserção de pesquisadores em realidades comunitárias para identificar, por exemplo, forças que já existem, que emanam desses contextos comunitários, e como a universidade, num trabalho de colaboração, num trabalho de construção coletiva, pode, de fato, pensar, desenvolver estratégias de fortalecimento das pessoas. Eu acho que a gente vai precisar... não quero desqualificar, por exemplo, estudos correlacionais ou muita coisa que a psicologia tem feito e que, de fato, é muito importante. Mas eu vejo a necessidade da psicologia, dos pesquisadores, dos profissionais, adentrarem os contextos comunitários, levantarem os problemas, as demandas sociais, construírem estratégias coletivas para o enfrentamento das adversidades provenientes do isolamento social, né? E isso vai exigir da psicologia uma
a construção de uma retórica crítica sobre a própria ciência. E a nossa função, mais do que nunca, vai precisar ser estabelecida a partir de um compromisso social, de uma função ético-política da ciência, que tem a ver com o compromisso de transformação das realidades, de superação das adversidades. E aí não tem outra alternativa. Nós vamos precisar abandonar uma postura elitista que a psicologia, no decorrer da sua história, teve, de práticas de pesquisa, de intervenção, que se debruçaram na compreensão, por exemplo, de modos de funcionamento psicológico de determinados segmentos sociais, né? De pessoas que têm condições financeiras de acessar os serviços psicológicos. Então, é claro que a gente não tem respostas prontas para isso, mas acho que a minha fala vai muito mais no sentido de convidar os pesquisadores a pensar no desenvolvimento de programas de intervenção, na inserção de pesquisadores em contextos comunitários, na avaliação da efetividade de programas de intervenção psicossocial. Acho que esses são alguns exemplos do que a psicologia, enquanto ciência e profissão, pode fazer e o que tem a contribuir para o enfrentamento das diversidades que nós estamos enfrentando e que certamente vão continuar aparecendo. Fantástico, Alex, fantástico. Ou seja, tem muita coisa a ser feita, né? Primeiro, destacando uma coisa que você falou, que foi ouvir a necessidade daquela comunidade, né? O que ali faz sentido e não chegar implantando uma intervenção ou uma pesquisa que não tem nada a ver com a... Porque eu acho, como pesquisador, que aquela é a necessidade daquela comunidade. Então, primeiro vamos ouvir, vamos intervir, né? Vamos levar essas ações, vamos fazer esse questionamento crítico, levar as ações para as comunidades e avaliar o que a gente está fazendo, né? E vendo o que é que está funcionando, como é que está funcionando. Enfim, tem muito trabalho pela frente para a psicologia. Acho que a gente pode arregaçar as mangas, né? E é um trabalho fundamental. A gente está se encaminhando agora para o final da entrevista. Queria dizer que foi um grande prazer e uma grande honra poder te entrevistar hoje, que é, como você disse, são questões que realmente mobilizam, né, que nos fazem pensar em muita coisa e querer fazer muita coisa e nos dá conta do tanto que ainda precisa ser feito, de tantos passos que a gente, enquanto ciência, precisa dar nesse sentido, né, e quero te pedir para falar as tuas últimas palavras, se tem algo que você acha que é importante dizer, que é importante destacar e que não foi dito ainda e que não foi abordado, e aí deixa aí essa mensagem final para a gente sobre isso tudo que a gente conversou. Não, Tarsila, na verdade, eu acho que as suas perguntas elas foram abrangentes, eu acho que eu consegui compartilhar com vocês um pouco das experiências que eu tenho, não só das experiências, mas também de algumas perguntas que eu tenho feito, que o meu grupo de pesquisa também tem levantado. Então, eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser parabenizar o Lesplexus por essa iniciativa. Eu acho que ações dessa natureza elas precisam ser encorajadas. Eu acho que elas reverberam em inovações para a psicologia e, mais do que nunca, a universidade, a psicologia enquanto ciência e profissão, ela precisa se colocar a serviço dos problemas sociais. Então, como você disse, eu acho que é o momento realmente de arregaçar as mangas e colocar todo o conhecimento produzido na ciência psicológica brasileira, que é robusto, que é significativo, a serviço e voltado para as demandas sociais. Então, agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição de vocês, porque é sempre um privilégio poder contribuir e aprender com vocês do Lesplexus. Alex, você enriqueceu muito o nosso projeto, o nosso programa. Eu espero que essa entrevista tenha um alcance maravilhoso, porque eu acho que a gente precisa pensar sobre isso e ouvir sobre isso, e ouvir de um pesquisador como você realmente nos faz ampliar muito o olhar e enriquecer esse entendimento, e eu espero que funcione também como uma forma de um começo para algo, né? Um começo para um start para que essas pessoas, que nós pesquisadores, profissionais, psicólogos, possamos começar a tentar se mobilizar mesmo para cuidar disso aí. Então, eu espero que a gente possa se encontrar muitas vezes ainda e discutir, conversar e trocar sobre esse tema,
né, o Lesplexus te agradece imensamente e espero que a gente possa se encontrar em breve. Um abraço, Alex. Um abraço, obrigado, pessoal. Se cuidem. Até logo.